Ó, 10 horas eu tô. Tá todo mundo falando. 9 horas é horário. Então, a lição 8 do livro Harmonia é Momentos de Harmonia, ditado pela Joana e psicografado por Divaldo. Defecção morais, defecções morais. Importante. Não raro, sempre que o homem bem intencionado formula programas de edificação renovadora e de elevado alcance espiritual, acontecem-lhe insucessos e problemas com os quais não contava. Atividades cuidadosamente planejadas apresentam-se num momento azado com surpresas desagradáveis que não eram esperadas. Realizações fascinantes que objetivam o bem repentinamente tomam curso não desejado, gerando aflições com as quais não se contava. Ações de benemerência pensadas com lucidez, à hora de concretizarem-se, sofrem influências perniciosas e deixam de ser executadas. Carlos, como é que é mesmo o nome desse título ali? Como é que se chama a primeira coisa? Deixa eu ver aqui. Defecções morais. Decepções. Defecções. Ah, decepções. Decepções. Defecções. É azados. Azados. Por que eu falei o quê? Não, é porque eu entendi decepções e à medida que você está lendo aí, eu transferi para a minha mente algumas coisas. Mas é a mesma coisa. Ah, então Tem uma nuancezinha. É porque você está tendo Mas baixo entendimento. defecções seria o quê? Defeito mesmo. Defeitos morais. Você está tendo um baixo entendimento que o carro está de cabeça baixa. É uma coisa que não veio perfeita como você planejou. É comum, então, em face das tais ocorrências, o abandono de tarefas e a deserção dos deveres. As defecções morais são comuns nos momentos de testemunhos, quando da necessidade de atestar-se a excelência dos valores éticos nos ideais que se esposam. Acostumado à desistência e à fuga, o homem, considerando a gravidade dos compromissos libertadores, diante dele sofre os condicionamentos a que se entregou. É necessário, entretanto, que se revista de coragem e enfrente as circunstâncias, mesmo aquelas que se lhe apresentem como ingratas ou causticantes. Vencida uma primeira etapa, mais facilmente se apresentará a próxima, guardando solução. O mau hábito de não perseverar predispõe a boas planificações e nenhuma realização. Somente as insistências nos objetivos anelados e a luta que se faz natural credenciam a criatura aos cometimentos superiores. Vigia as tuas atitudes, consolidando os teus anelos nobres, a fim de que logre êxito nos empreendimentos morais libertadores. Se por acaso fracassares diante de uma situação ou compromisso, vitimado pelos defeitos que se martirizam, não te desalentes, refaz os propósitos e intenta outra vez. Elaborado um plano de bem proceder, se tropeças e te comprometes, não transfira a responsabilidade para os espíritos maus que te impulsionaram ao erro. Assume os efeitos do ato infeliz e, mesmo que tenhas tombado em uma cilada,
aceita que assim ocorreu em razão de tua sintonia com esses adversários do bem. Se retornares aos atos viciosos, quando incentavas atividades dignificadoras, recupera as forças e volta ao tentando sadio. Não te entristeça as defecções morais. Levanta-te do erro quantas vezes se te façam necessárias e não desistas de trabalhar o mundo íntimo, nele instalando as balizas de luz que definirão as suas fronteiras espirituais. Lutador que desiste não se torna sequer candidato por comodidade e covardia. Se tu, quem recomeça as próprias debilidades e se esforça por vencê-las, insistindo e agindo sem cessar, até que o bem se torne atitude e estado comum, naturais em tua existência, que não mais sofrerá defecções morais. Que assim seja. Rodrigo, faz a prece inicial, meu. Pois não. Nossos irmãos, damas e cavalheiros, nós estamos aqui com o propósito de evoluir, de descobrir, pesquisando e descobrindo. Nós estamos aqui no ato espiritual, fazendo todo o exercício mental para que nós possamos aspirar uma condição espiritual de melhor envergadura. Assim sendo, nós valorizamos muito as condições que nos dá o Espiritismo. E essa leitura que houve agora nos vem trazer um despertar, uma atenção de saber que as coisas que se passam no momento são colheita atual do nosso passado. Por quê? Nós, se desejamos melhorar, temos que passar pelo episódio da correção. Temos que nos corrigir, que é para nós podermos, assim, ter a certeza de que estamos modificando, estamos fazendo essa terapia de melhora. Portanto, na realidade, não há o que aborrecer, não há o que se zangar por uma condição mais difícil. Todos nós temos problemas. Esses problemas, eles são oriundos do nosso passado. Quem fomos nós na época em que Cristo esteve aqui? Se nós tivéssemos uma condição de olhar, veríamos que não poderíamos ter sido de uma maneira inferior a essa que nós estamos, até porque o progresso que nós estamos agora não é lá grande coisa em relação aos irmãos que já se encontram com a vestimenta, com as marcas do Cristo. Portanto, é com eles mesmos, fazendo esse engrossamento, se puder assim entender, engrossar essa condição de energias captada do cosmos, captada do nosso mundo planetário, para que nós possamos assim nos fortalecer com essa descida do fluido terapêutico racional. Então nós pegamos, agradecemos, nos sentimos uma diferença. O que nós fomos ontem, hoje está bem diferente. O que somos hoje, amanhã, melhor ainda. As pautas sagradas, sagrada porque vem nos trazer a limpeza psíquica, sagrada porque nos traz na mente a condição de nós fazermos essa reforma íntima. Então é uma coisa completamente divina. E essa divinidade, essa divindade é a respeito da nossa melhora. Então nessa conexão com esses irmãos, nós queremos agradecer e pedir um auxílio para que pudéssemos juntos
fazermos essa limpeza na nossa casa, essa limpeza psíquica. Nós queremos, nós podemos, nós somos filhos da força máxima, que é o Deus divino, Deus poderoso. Então elevamos a nossa mente, porque é com ela que nós trabalhamos, e entendemos que a figura de Jesus, daí para cima, não é para nós chegarmos e ordenar: Jesus vai no hospital, Jesus vai em tal lugar. Quem somos nós, seres que ainda não chegou a essa magnitude, ordenar os nossos superiores? Então temos que ter essa convicção que somos nós mesmos, nossos corações, nossa mente, nossa força divina que temos, usá-la para a pretensão, para a busca aqueles que nós queremos acolher. Assim sendo, agradecemos e estendemos essa força aos nossos familiares, aos nossos parentes, amigos, principalmente aqueles amigos inesperados, amigos de última hora, amigos que quando nós menos estamos esperando, eles exercem a função caridade. E assim sendo, vamos agradecer por esse domingão, nesse dia que nós estamos aqui para mais um dia de estudo e levarmos conosco aquilo que de principal nós precisamos aprender. É a parte divina, a parte espiritual. Então, com essa nossa força de vontade, com tudo que nos apresenta a espiritualidade, nós agradecemos e vou passando então a palavra ao irmão Valdir. Para fazer a leitura em sequência, né? Eu trouxe aquele livro que a gente já estudou aqui na sessão mediúnica, né? Imensidão dos sentidos. Um assuntozinho muito pertinente, que a gente vai estudar aqui essa visão à distância. E o Hamed é Imensidão dos Sentidos, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo nosso irmão Hamed. Ele dá uma coisa mais palpável da gente trabalhar essa visão no nosso dia a dia aqui da sessão mediúnica, no interrelacionamento com o nosso próximo. Então vamos ver aqui, alusivo aqui à segunda parte do capítulo 14, item 171 do Livro dos Médiuns, está assim: a faculdade de ver dos espíritos, sem dúvida, pode se desenvolver, mas é uma daquelas que convém esperar seu desenvolvimento natural, sem provocá-lo, senão sequer se expor a ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. E aí o nosso irmão Hamed faz a seguinte dissertação: toda forma de vida animal, desde a ameba unicelular aos olhos mais complexos dos vertebrados, é sensível de alguma forma à luz. Os animais mais simples, tais como certos moluscos marinhos, somente reagem a mudanças de claro e escuro. A minhoca não tem olhos, mas toda a sua camada superficial é coberta de células sensíveis à luz. Qualquer feixe luminoso faz com que ela se proteja ou se esconda no chão. Animais mais evoluídos, como as aves e os mamíferos, desenvolveram cristalinos ajustáveis ou estruturas oculares complexas para o registro de imagens nítidas e detalhadas do mundo que os cerca. Isso aí é história natural. Isso é ciência, né? Ciência. Isso. A minhoca, além da luz, tem também do calor. Sensação de calor. Somente depois de muitos anos de estudo é que médicos, biólogos e psicólogos concluíram que a visão do homem ocorre, se não nos olhos, mas no cérebro. Os olhos podem estar perfeitamente saudáveis,
mas se houver um ferimento grave na área do córtex cerebral, a criatura pode ficar cega por toda a vida. O olho capta e focaliza imagens por meio de uma membrana posterior, formada de células nervosas relacionadas com as fibras do nervo óptico e sensíveis à luz, a retina. Quando o feixe luminoso aí incide, começa uma nova etapa no processo da visão. As células sensíveis da retina convergem em energia radiante em forma de sinais transmitidos ao cérebro, que de fato é quem vê. A visão não se processa diretamente. Todas as sensações no campo fisiológico pertencem ao espírito, que as consolida no corpo carnal, segundo a genética da evolução humana. Milhões de informações dos mundos interior e exterior chegam aos nossos sentidos, mas nunca terão condições de ser assimiladas na íntegra. Nossa mente, na fase evolutiva em que se encontra, capta apenas diminuta parcela das incontáveis formas de energia do universo. Nosso sistema visual registra de forma lúcida somente as coisas em que estamos concentrados num dado momento. Os olhos e a mente juntos constituem um sistema organizador que analisa e processa as grandes quantidades de dados que provém do mundo físico e do espiritual. No entanto, cada um de nós está capacitado a interpretá-los conforme o que retém em valores éticos ou intelectuais. Vou dar uma paradazinha aqui para a gente falar um pouco sobre cartomantes, as pessoas que têm visões de futuro, e alguns livros do lado como místico, né, falam sobre o futuro como possibilidades, várias feixes de possibilidades. Matemática. Vários feixes de possibilidades. Só que o médium, em cima do que ele está falando aqui, da aceitação, da cultura, da ciência, da possibilidade dele, vê um fecho e dá aquilo como consolidado. Vai acontecer isso. Quando a coisa já está num estágio bem avançado, é fato. Não tem como modificar, porque já está. É como você fazer um pedido, já está no caminho aqui. Cancela aí, não dá, o cara está no caminho. Então é mais ou menos assim. Agora, tem várias possibilidades. Quando não está consolidado, o vidente pode ver uma situação, mas toda a situação sua ao redor pode ser transformada para outro desfecho. Então, aquele cara não é bom, mas de repente o que ele viu ainda não estava consolidado. Ainda eram possibilidades. E aí a possibilidade maior vai vir em cima do nosso proceder. Então, quer dizer, esse negócio de taxar como aquele é bom, às vezes não é por isso, e sim é por causa da situação formada que ainda não está tão formada, tão consolidada. Quem avalia é você, né? Você vai avaliar, você é que vai consolidar a realização daquilo, mas aceitar aquilo ali e querer que aquilo seja assim, de repente essa tua obsessão por finalizar daquela forma vai ser um fator a não realizar daquela forma, né? Não pode botar na conta do vidente. Não. A possibilidade é sua. Apenas percebemos as informações que nos cativam ou atraem, modela a mente ao nosso interesse seletivo. E esta seletividade é tanto física, psíquica, mental, quanto transcendental. Em verdade, nosso campo sensório só focaliza de modo claro aquilo que pode. O mecanismo de defesa psicológico determinado, desatenção seletiva, faz com que
retiremos de nossas experiências todos os elementos que podem momentaneamente nos desestruturar emocionalmente. Essa autodistração não nos permite tomar contato com a realidade. Em muitas ocasiões, ela nos protege dos golpes da vida, até que possamos reunir recursos para enfrentá-los e resolvê-los. Só retemos o que conseguimos compreender ou assimilar. Mediunidade é sintonia e seleção. Olhemos para uma enorme estante de livros. Um deles sobressai, distinta e claramente diante de nossa visão, enquanto que os outros ficam vagos ou incertos. Cada pessoa fixará na prateleira a obra literária de sua preferência, sem desviar os olhos do seu objetivo principal. Como parte do processo de assimilação, o olho elimina física e espiritualmente só o que pode digerir naquela visão, informação ou ensinamento recebido. Muitas vezes opera na pessoa de consciência empedernida um bloqueio mental. Sua receptividade é quase nula. Por isso o fenômeno vidência exige filtragem no crivo do bom senso, para que interpretações apressadas não envolvam a informação mediúnica dos domínios do absurdo e do irracional. Então, Paulo, isso aí coloca assim, de uma forma bem clara, né? Mediunidade é sintonia e seleção. O que faz o cientista? Né? É exatamente isso. Você é um trabalho de pesquisa, um trabalho de análise. Tu não pode ir aceitando tudo. Tu tem que provar e comprovar, né, se aquilo que chega, se aquilo que está se dizendo, primeiro, se é real, segundo, se convém, se não convém, entendeu? Para você não ficar nessa coisa de o primeiro que vem é verdade, você acaba, sabe, atropelando tudo e jogando tua vida na mão de uma, duas pessoas que de repente sabem menos do que você, né? A tua vida é tua. Caramba, que mecanismo que Deus cria, né? Lá da minhoquinha, lá da ameba, né? Até a nossa visão. Meu Deus do céu, tem coisa mais, entendeu? Fantástica do que isso aí, para você ver Deus, né? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é trabalhar a nossa vida, entendeu? Trabalhar, é você tentar se preparar, e pô, eu tenho que falar preparar, o Evangelho é um roteiro perfeito, né? Simples, está no entendimento de todos nós, né? Jesus fala de uma forma tão didática, né? E tão clara, né? Que não tem como a gente não entender o que ele está falando ali. Mas a gente está aprendendo. Tem como não entender de acordo com a nossa evolução moral. Que é que nem o livro da Joana. Se eu fosse ler esse livro há uns 3 anos atrás, eu não ia entender dessa forma que eu entendi hoje. Ela fala dessa forma vibracional, na qual a temática está sendo muito falada, estudada aqui. Então, quer dizer, a gente entender que eu sou o realizador do meu destino. Eu penso, eu vibro da forma que melhor me convém. Põe toda a responsabilidade de mudança para mim e não para os outros. Eu fico assim, sabe? A responsabilidade é nossa. Então, fazer a mudança, né? Com certeza. O que me empolga, né, na doutrina espírita é exatamente isso, né? Que não é o elfo que tem que resolver os problemas. Ele vai orientar, ele vai dar a opinião dele, eu vou analisar. A decisão é minha, eu tenho que decidir. Se me dei bem, é do meu, claro. Porque a gente está vendo aí que Deus cria todas as condições, está tudo na mão dele, em termos de criação, né? Agora, de condução de vida, está nas minhas mãos, ele me deu essa liberdade. Assim como se eu me dei mal, não vou estar culpando ninguém, eu é que não soube trabalhar as oportunidades que eu tive. Mais ainda na lição de ontem, e hoje mesmo aí, a Joana de Ângela acabou de falar, né? Não vamos desanimar, a gente não deu certo hoje, tentar de novo, a gente vive de tentativa. Só esse momento, aquele livro que eu estou vendo, que o senhor deu para ver, então ele fala, né, sobre os Exus e as quiumbas, que os Exus fazem um trabalho, né, tipo assim, né, comandado por Jesus,
que muitos espíritas, eu estava numa casa espírita, né, que veio e manifestou que o dirigente não aceita, né, aquela manifestação. E ali diz que esse trabalho que eles fazem, e quando no desencarne não há outra. Então muitos espíritas vão ter uma surpresa muito grande com esse preconceito. Então, assim, o esclarecimento é muito bom para tudo, para aqui e para quando a gente desencarnar, para a gente não ter esse preconceito do que vai acontecer lá, né? Porque aquele livro é muito bom. Muito bom, isso é bom também. Mas mesmo assim, né, Carlos? Existem dois tempos, o teu tempo e o tempo de Deus. Eu acho que você tem que saber ter a compreensão também desse negócio dos dois tempos, não é? E ontem a mensagem, Tem dois tempos. você barra nisso, porque fica muita dúvida, muitos hiatos, sabe? E muitos tipos de questionamento. A gente, às vezes, no dia a dia, e o bom é a gente escolher ser feliz. É isso aí. É entender o que eu quero. Não aqui a doutrina ali, a outra aqui. O que eu quero? O que me faz feliz? O que eu vou estar naquele ambiente feliz? Porque muitas das vezes a gente força a barra e está ali angustiado, deprimido, e fala, fiz isso aqui porque agradou fulano, ciclano. A gente tem que entender isso e sair desse jugo, sabe, de preconceitos. O que me faz feliz? E não criar sistemas religiosos, filosóficos, filantrópicos, no qual eu não estou preparado para aquilo, no qual eu vou me infernizar, eu vou ser um agente ali a baixar a vibração do grupo, porque eu não adotei aquilo para mim. É muito importante o que você está falando, pelo seguinte, né, cara? Porque, assim, a tua situação ontem, tu vai se sentir feliz onde? Lá no teu cantinho, na tua leitura, ouvindo a tua música. Já houve um momento que você se sentiu feliz como? Lá no barzinho, na roda de amigos. Tu não vai encharcar a cara porque tu sabe que tu vai se arrebentar, vai acabar com a tua saúde. Mas um espírita tomando um copo de cerveja, meu Deus do céu, o diabo está tomando um copo dele. Isso não existe. Isso não existe. A gente tem que ter essa, sabe? Esse bom senso, né? O bom senso. O certo é o bom senso. Eu citei uma coisa assim, bem. Sim, é Mas verdade. em todas as situações, né, em tudo que tu faz, né, você tem que ter essa, sabe? E, pô, eu, por exemplo, eu fico lá dentro da minha casa e me sinto muito bem também. Hoje, mas naquele momento eu queria ficar assim. Teve um momento que a minha felicidade é estar no campinho de futebol e não estar sentado aqui domingo de manhã. Entendeu? Então, quer dizer, será que o fato de você estar lá ou estar aqui. Hoje eu não tenho vontade, mas diversas vezes eu fui no shopping, não quero tomar shopping. E se hoje me der, eu for tomar 2 ou 3, eu vou tomar. Então, isso aí é uma coisa, entendeu? Que não, você não vai, não vou tomar, porque qual o problema você está, né, tomando um shopping e você está. Agora, Raquel, a doutrina nos mostra os prós e os contras de tudo. Como também. Não, mas é o que o senhor está falando, né? A gente não vai ser. O caso do Carlos, ele tem a família dele, né? Pô, ele quer viver lá no cantinho dele, mas pô, ele tem esposa, ele tem uma responsabilidade com ela, eu tenho com a minha mulher, tenho a família. Há momentos que você tem que fazer esse sacrifício, Sim. mas não significa que toda vez você vai se sacrificar para a Sim, pessoa. Isso não existe. Sim, é verdade. Tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio. Acima de tudo, né? É. Porque senão a gente vai. Aí, Senão a gente perde tudo isso que a gente está aqui na escola. a ilusão ou imaginação dos indivíduos têm sido consideradas como as criadoras de um problema específico no discernimento da visão mediúnica. A vidência é uma daquelas faculdades mediúnicas que convém esperar seu desenvolvimento natural, sem provocá-lo, senão sequer se expor a ser joguete da própria imaginação. Todo ensinamento mediúnico é digno de atenção e avaliação, mas igualmente é preciso ser analisado com carinho para que não entre no rol das visões ridículas ou das interpretações incoerentes. A dona Raquel, ela falou uma coisa muito interessante, o bom senso. Agora, essa leitura que o Chico leu ali agora, ele vem nos trazer que esse bom senso
é uma oportunidade que nós damos a nós mesmos. Porque essa modificação nossa, para melhor, ela não é abastecida de flores. Nós temos que nos esforçar. Temos que procurar justamente o bom senso através da leitura, pesquisando e comparando. E vendo, bom, essa porta aqui não é para me seguir, ela é muito bela, ela está muito bem ornamentada, mas é a de cá que vai me preparar para o melhor. Então, quer dizer, nós temos que, através das nossas forças de vontade, ter esse bom senso, e aí a coisa vai nos, vamos dizer assim, vamos trilhar pelo caminho mais racional. Vamos ter essa condição do se Deus quiser, se acontecer isso, nós vamos no positivo. Porque sabemos que, usando o bom senso, tudo vai ocorrer dentro Mas qual é o racional? É isso que eu ia falar. O racional, o que é o racional? O racional é aquele pensamento que nós procuramos mais para o lado perfeito. Quanto mais perfeito, mais racional. Aí eu faço a pergunta, o que é o perfeito? O raciocínio, o raciocínio dentro das metas. Peraí, deixa eu falar aqui, que eu vou definir, de repente você não está encontrando as palavras. O racional é o nosso estágio evolutivo do momento. É o estágio evolutivo do momento. O Valdemir colocou um exemplo aqui de ir estudar ou ficar em casa ou ir no campinho lá. Aconteceu coisa semelhante, eu não lembro qual foi o fato, mas aconteceu que eu fui aonde? E não fui aonde eu costumeiramente ia e estava bem. Você trocou. Mas aquilo era a lembrança do passado no qual o racional era aquilo daquela época. Quando eu cheguei lá, eu falei, era isso aqui? Isso aconteceu comigo. Era isso aqui? É muito ruim. Mas isso é positivo, porque você trocou os conceitos. Você ali aprendeu, aquilo não tem mais a É graça. muito ruim aquilo isso acontecer isso daí. Não, é bom, é bom. É ruim na hora. Voltamos querendo sentir aquela sensação, né? E chega lá a gente tem uma decepção. Então, comigo já aconteceu muitas vezes, mas é o estágio evolutivo no qual me encontro. É muito ruim. Então, por isso que a gente não tem que perder as oportunidades. Faz o que vai te fazer feliz. Se vai te desencantar lá, tu ganhou. Tu ganhou. Porque tu viu que as coisas se modificaram e que você é outra pessoa. Então, a gente tem que ter isso como bússola. É a minha felicidade é que vai me impulsionar. E não o que o Valdemir vai falar, ou o que o Carlos, o que fulano, ciclano, ou a doutrina, e sim o que me faz feliz. Isso aí tem que ser a bússola. Para a gente ganhar esse aprendizado. Senão a gente vai ficar sempre vivendo numa nostalgia, sabe? Velho caquético. Às vezes eu vejo pessoas que eu falo, é fulana, aí depois cai a ficha. Pô, mas isso tem 40 anos atrás, a fulana não está mais assim. Aí que eu paro e entendo, eu já estou numa outra idade, isso aí tem 30, 40, 50 anos atrás, não é a fulana, ela está igualzinha como era há 50 anos. Tem que entender que está dentro de uma doutrina, né, que te dá trabalho o livre-arbítrio da melhor maneira possível. Então ninguém tem que estar cobrando, exigindo. É evidente que tu vai orientar, você vê um companheiro numa situação um pouco mais difícil, vai bater um papo e tal, mas não é aquela coisa de. E também taxar, né? Não. A questão de, por exemplo, reunião mediúnica, não pode, não sei o quê. Isso não existe, não tem uma negócio para isso. Você vai ser médio lá fora, não é só aqui dentro? E aí? Essa questão que você acabou de falar de voltar, eu aprendi muito com isso daí, de não voltar mais. Tipo, eu já vim de uma casa espírita, de uma outra casa espírita, na Zona Dark, e parei e estou aqui. Então não é para mim voltar para lá, é para mim estar aqui. Então, assim, esse momento é aqui meu. Então não tem que voltar. Por que eu vou procurar lá se eu já estou aqui? Se os espíritos direcionaram para eu estar aqui, esse momento meu é aqui. Eu vou querer voltar lá, aí não vai dar certo. Eu aprendi com isso daí. Agora que são elas, né? Eu tirei a mão da ponta. Bota o dedo em cima. Não, eu botei, mas depois eu fui falar aqui com ele e tirei a mão. Vamos lá. O sensitivo está sujeito a interpretações das ideias e inspirações que povoam o ambiente espiritual em que vive.
mas só é capaz de reproduzi-las ou captá-las de conformidade com seu horizonte existencial. Foi um pouco do que falamos aqui. Os denominados quadros políticos, tanto os criados pela mente do próprio sensitivo, como daqueles oriundos de outro encarnado, ou mesmo de algum desencarnado, são processados no chakra frontal, onde se localiza o estipulado terceiro olho. Esse chakra é responsável pela maioria dos fenômenos da visão astral. Todos os fenômenos psíquicos solicitam filtragem no crivo da razão. Saber intelectualmente não basta. A miopia espiritual causa um enorme dano na clareza das faculdades psíquicas. Se assistíssemos apenas 15 minutos de uma peça teatral, não entenderíamos de maneira clara a mensagem da apresentação artística. Se olhássemos um pintor esboçando a obra idealizada, veríamos só algumas linhas ou traços aparentemente desconexos. A visão mediúnica requer amadurecimento psíquico e espiritual. Deve ser exercitada para tornar-se cada vez mais lúcida. Quando estamos aprendendo a lidar com as forças espirituais, o entendimento ou a elucidação não aparecem até que tenhamos compreendido a lição por completo. Experiências repetidas nos fazem sentir, refletir e questionar. Ninguém neste mundo consegue crescer ou evoluir sem errar. E nesses desacertos acabam nos ensinando a interpretar melhor todas as coisas. E ele finaliza assim: toda evidência contém em si uma ampla mensagem. A compreensão de uma visão astral apenas surge em virtude de sua interpretação. É esta que consente que tenhamos o entendimento total do seu significado. Repete só esse parágrafo final toda. Toda evidência contém em si uma ampla mensagem. A compreensão de uma visão astral apenas surge em virtude de sua interpretação. É esta que consente que tenhamos o entendimento total do seu significado. Eu queria fazer uma sugestão, Carlos, e todos vocês aí, que no carnaval a gente não fecha aqui a casa. A gente aproveita a segunda e a terça para desenvolver o estudo, né? E a gente escolhe um tema. Podíamos falar na segunda e terça sobre chakras. Pode ser. Pode ser, gente? Agora vamos botar coisa democrática. Vamos botar aí uma seleção, quem é que vai fazer o estudo, para não ficar muito uma coisa. Não, aí daí. Chakra indiano, né? Essa coisa de, entendeu? Chakra indiano, né? A gente não está aqui questionando a pessoa. Quer saber, conhecer sobre o tema, sobre o assunto. É todo mundo ler, né? Um pouquinho, né? Cada um fazer a Eu sou sincera, leitura. não tenho esse jeito de falar. Não, dona Denise. Eu posso até Trazer mas informações, ou trazer tomar cultura. direção, entendeu? Nós podemos cada um ler um pouco e o Carlos. Primeira pergunta. Porque eu. Não, Primeira ele sabe pergunta. explicar. Primeira pergunta. O que é Não, para chakra? não descansar. Alguém em casa com essa pergunta? O que é chakras? Vamos chegar em casa com essa pergunta. O que é chakra? Não, Carlos, Pesquisa, para Botar um ler. peso nas minhas costas aqui. Carlos, nós vamos para Não, ler. mas como já avisou, cada um lê um pouquinho. para poder saber falar sobre. Eu vou ler também, vou trazer também informações. Livros, vídeos, enfim, o que a gente puder. E na segunda e terça de carnaval a gente conversa sobre um bate-papo, fazer Sobre reunião, chakras. entendeu? Chakras. Mas é o quê? De manhã ou à tarde? Normalmente 6 horas, 6 horas. Não, sim, aí é na segunda e E na terça. Mas aí vai ter domingo também. Não, domingo também não, escolar. não, normais. Então, sábado, domingo, normal. Então vai ser intensivo, né? Porque todo ano a gente faz assim, entendeu? A gente vai ver o período de carnaval, né, dona Eliseu? Vou nem cortar uma coisa. Vamos vir. Quarta-feira o pessoal quer ver o resultado do. Ah, é. Você vai falar que não tem direito?
ampla, tá vendo? Vamos lá, gente, então, o livro dos Espíritos, questão 434, né? 2. Ih, 432. Então vamos lá. Leitura do livro dos Espíritos, parte segunda, capítulo 8 da emancipação da alma, a questão 432. A pergunta: como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Ficou bem claro aí? Tá legal? Essa pergunta é bem. Então vamos à resposta. Durante o sono, a alma não se transporta. O mesmo se dá no sonambulismo. Muito direto. A gente tem que ver que nem uma conta full time, na hora ali. A gente está em casa, olhando a televisão, vendo uma coisa que aconteceu na China. A gente está na China? Não, mas está vendo o que está acontecendo. É coisa análoga a isso. O espírito, como é que o espírito se desloca? Pelo pensamento. Então, há uma variante aí, uma variável de infinitas possibilidades, né? A gente poderia ali, né, que a visão, né, a visão física, né, ela depende da carcaça do corpo, da mente, do cérebro, da parte ótica toda, mas o espírito não é isso. Então, Então, mirando aí, tá Foi seu, cara. Quem falou de democracia, eu já. Vamos lá, democraticamente, tranquilamente, para nos ajudar. Então, capítulo 24, alusivo à questão 432 do Livro dos Espíritos, visão à distância. O sonâmbulo tem dois tipos de visão. Uma à distância e outra onde o espírito deixa o corpo, como no sono. Já contradizendo um pouquinho ali. É a distância, outra. Nem mais distância. O sonâmbulo tem dois tipos de visão. Um à distância e outra onde o espírito deixa o corpo, como no sono, e se transporta a diversos lugares. A visão do médium sonambúlico se delata como se ele estivesse usando um telescópio de grande alcance. Quanto mais evoluído o espírito, mais sua capacidade de visão se dilata, chegando a observar até a vida em outros mundos. No entanto, para alcançar outros mundos em espírito já é mais difícil, pois isso depende muito da evolução espiritual, que quase não se encontra na Terra. O mais comum é mesmo a visão à distância. O cordão fluídico não comporta viagens extraplanetárias sem romper suas fibras. Já houve casos de assim acontecer, quer dizer, ter o desenlace. É o mesmo que viagem astral, que se torna um perigo para pessoas sem experiência nessa ciência espiritual, movido pelo qual não aconselhamos o seu exercício a ninguém. A viagem consciente que devemos exercitar todos os dias é aquela a nossa própria intimidade, para conhecer e reconhecer nossos próprios erros e corrigi-los. É claro que no futuro a viagem astral consciente será comum a todos os seres, por já estarem preparados para tal evento. E também isso aqui é interessante para a gente entender que tudo tem um início. É um agente desencadeador, é feito dominó. Então, para chegar nisso, primeiro tem que dar as cabeçadas lá atrás. Da nossa própria organização, constituição, né, física, pelo espiritual, que está dizendo ali, não está apta a fazer esse tipo de... E é interessante que eu vejo muitos espíritas dando aulas, até vendendo aulas de projeção espiritual. E eles criam ali, no imaginário deles, ou na realidade do mundo etérico, né, pirâmides que vão te blindar da possessão, da hipnotização, da influenciação de seres daquele ambiente ali.
Então, quer dizer, quando eu olho aqui, eu falo, pô, interessante, o cara está me mostrando ali uma ciência na qual eu não conheço, não sei, mas ele já está me dando algo legal, que sou eu que estou criando. Ele não fala ali, mas sou eu que estou criando aquela unidade. É a minha crença ali na hora que cria aquilo tudo. Então isso tudo dá essa visão, sabe, de coisa lúdica. Coisa que eu preciso estar interagindo, mas é tudo uma fantasia. É tudo uma questão de aceitação. E a aceitação maior é que eu sou Deus. Eu posso passar por qualquer lugar, por qualquer ambiente, desde que eu tenha aquele preparo espiritual para estar ali. Ou aquela aceitação. Mas essa aceitação anda de início, né? Está muito mesclada a muitas teses, a muitas culturas, a muitas crenças, né? E aí aquilo vai me deixar meio... O que aconselhamos a todos os leitores é exercitarem a visão das suas faltas e eliminá-las. Esse é o melhor trabalho para a sua felicidade. O movimento maior deve ser o de reforma do homem. Os dons da alma se dividem ao infinito para depois se fundamentarem no amor, donde emana toda a ciência para todos os recursos do bem-estar do espírito. Sejamos firmes no bem com Jesus, pois ele é o caminho, a verdade e a vida para toda a humanidade. Quem andar com ele nunca se arrependerá. Não devemos desejar o transe sonambúlico. Não devemos desejar o transe sonambúlico. Fiquemos com a faculdade que Deus despertou em nosso coração, usando-a para a felicidade de todos. O tempo nos indicará o que devemos fazer a mais. Andemos sem pressa, mas não paremos de andar. Pensemos sem desespero, mas não paremos de pensar nas coisas novas. Faremos sem tropeço, mas não paremos de falar quando necessário, porque nesse esforço permanente de melhorar, mãos invisíveis nos ajudarão a conquistar grandes coisas e convidar-nos-ão para outras ações enlouquecidas. Esquerda, um pouquinho da esquerda. Onde poderemos sentir a felicidade batendo à nossa porta? Como luz de Deus nas trevas do mundo. Vou repetir aqui. Onde poderemos sentir a felicidade batendo em nossa porta? Como luz de Deus nas trevas do mundo. Procuremos ver à distância os valores da natureza e os benefícios recebidos. Sejamos gratos a Deus todos os dias, não só por palavras, mas pela vida que devemos levar em todos os minutos. Então, escolher a felicidade todos os minutos. A maior visão à distância é a de Deus, que vê tudo o que se passa na criação e ainda ajuda conscientemente a todos e a tudo que existe. Então, para ver essa gama de possibilidades ou de situações que está em Deus, em que ele vê todo, não o planeta, e sim o universo, que está inserido em tudo e em todos. É o que Jesus fala de que não cai uma folha da árvore sem consentimento dele. Está muito grande. Quando você, voltando ainda à outra opção, quando você começa, foi até legal esse início que você viu para o estudo de hoje, quando você pensa lá na Neba, onde eu comecei, ou onde eu dei sequência, que ali eu já era, alguém, onde eu dei sequência à minha existência, esse modo que o Espiritismo está te mostrando, aí você vai nesse passo a passo. Hoje estamos nós aqui, falando dessa coisa, da visão à distância, que quantas vezes acontece com todos nós, isso aí, O interessante é isso. Você inicia de uma forma lúdica, que tudo é lúdico. É um espírito ali, grosseiro, cru, e que tem que ter ferramentas para ir crescendo. Até chegar
a plasmar, como você falou aí, né, que isso aí é você plasmar, né, uma situação, né, que vai te permitir, vamos dizer assim, fazer uma viagem astral com segurança. Né? E para que tu vai precisar fazer isso aí? Por que você tem essa necessidade? É o conhecimento. É o conhecimento. É você pesquisar, é você ver, ter essa possibilidade de ver o que é melhor para você. Porque a escolha, eu penso assim, a escolha é o exercício do livre-arbítrio. Mas para tu escolher, tu tem que se preparar, para tu não se dar cara, para não se dar mal. Cara, a doutrina é perfeita. Ela é perfeita na forma como ela coloca, né, a vida, né, nas nossas mãos. Né? A alma, durante o sono, se transporta recolhendo aqui e ali conhecimentos indispensáveis à sua paz, preparando-nos para que esse conhecimento venha à tona para nos ajudar a conhecer melhor as leis espirituais, a vida de Deus. Eu estava aqui pensando no caso do Jurandir, né? Ele me relata ali uns fenômenos mediúnicos que acontecem com ele, mediunidade, é mediunidade. E da forma que ele coloca, né, fatos que vão acontecendo, ele tem o dever, ele tem a obrigação de se esclarecer em termos disso aí. Para quê? Para ele exercer melhor. Isso aí. Por que isso veio para mim? Eu estou falando ele, eu estou falando nós, né? Eu estou citando você como um exemplo, né? Mas todos nós temos esse dom, né? Esse olho aqui, né? Que ele vê muito além do que esse olho aqui físico vê. E as possibilidades de você chegar a ter paz. Né? Sonambulismo ainda é transe rudimentar. Olha o que ele está dizendo, isso tudo é rudimentar. O verdadeiro estado da alma evoluída é consciente, passando a saber de tudo e aplicando todos os meios lícitos para ajudar a amar. Isso aqui é interessante, que a médium que estava passando a mensagem de uma entidade extrafísica, ela estava falando que o assunto era sobre sonhos. Aí ela estava falando que ela hoje, ela tem uma mediunidade que ela não precisa ver os fatos, ela vê antes as coisas se modificando vibracionalmente. Ela tem houve alguma coisa que vai mudar o contexto do enredo. Então, quer dizer, ela tem essa sensibilidade de ver na vida dela, ela falou que vê na vida dos outros, na vida dela ela consegue ver as coisas se iniciando a se materializar e também sente como tem uma mudança radical. Aí ela consegue lá na frente ver qual vai ser o consolidado, qual vai ser o que vai se realizar nesses feixes de possibilidades do que tem para vir. Do estudo, da prática da vivência, do estudo, da busca do conhecimento. E aí teve uma outra estudo dela lá, que o outro espírito, Saint Germain, fala, perguntaram por que Saint Germain dava comunicação àquela médium. Aí ele, por causa de uma opção de fatores, mas eu já tenho uma ligação com ela já de vidas anteriores, muito tempo atrás, mas hoje ela está predisposta a receber as minhas comunicações. É interessante isso, que o preparo vai abrir possibilidades depois para a gente, para muitas situações, no qual a gente às vezes um projeto não tem nem noção do que vai ser, mas em vida ela trabalhou de uma forma que hoje criou possibilidades de trazer mensagens libertadoras para não só para ela, mas para hoje, com a comunicação tão rápida e tão contagiante, né? Ela pode passar informação para quem queira. A própria mediunidade transformar-se-á em instituição, com o perpassado tempo, sendo ela aprimorada, com toda a consciência do existir. É a verdade na explosão da luz de Deus para a felicidade das criaturas que já conquistaram a paz da consciência imperturbável.
mexe com ciência, a gente fica, aguça a curiosidade. Fica aí o convite, né, para todos a leiam sobre chakras. Vamos ler sobre chakras, tá? Alguém quer fazer alguma colocação? Temos ali 5 minutinhos. Fiquem de olho no relógio. Eu fico pensando. Na hora que eu vou pensar, reclamar, Não tu vai reclamar de isso. Você que plasmou, você que criou. Você que criou. mas na hora que tá doendo, eu te reclamo. Vai alinhar na estrada anterior. Vai encontrar meio de se livrar, todos nós, né? De solucionar esse problema. Vai vir um obstáculo. Eu queria colocar aqui um áudio aqui do Chico. A simplicidade, a espontaneidade do Chico é algo que me fascina, entendeu? Chico Xavier. Vamos ver se eu consigo, para a gente finalizar o nosso encontro amanhã de hoje. De uma forma assim, muito interessante. Agora vocês vão dar um tempinho, que ela vai preparar o nosso Rafael. Aí, é um problema que todos nós passamos. Todos nós não passamos. Deixa a dona Denise tomar a vinha dela. Sem problema, dona Denise. Tem hora que dessa tosse. Vamos lá então? Vamos ver se a gente consegue. Entrou aqui, não funcionou. O Chico é questão que faz é que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes. E quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, estou fazendo um Natal, sendo bom, os grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho do que eu vou colocar para a porta. Agora você continua. De fato, o caso é um caso tocado de humor. De início, eu vou explicar que isso não significa qualquer desdoro a amizade do meu pai, porque ele foi para mim, ele era amigo. Ele era pai de 15 filhos, 2 famílias, 9 da primeira família, 6 da segunda, e nos tratava a todos na condição de um grande companheiro que nos queria ver muito alegres e muito animados para viver e para trabalhar. Então podemos rir, porque eu sei que se ele, todo conhecimento do mundo espiritual do que eu vou contar, ficará satisfeito e seguirá também junto conosco, porque meu pai era muito alegre neste mundo e continua também muito contente e muito otimista no outro. Atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Morte de irmão que nos deixava a viúva com 2 órfãos, 6 crianças menores, 3 não muito menores, mas também ocupando a nossa atenção, e meu pai e eu trabalhando. Meu pai era muito arrojado para passear os propícios da vida, mas, não tendo muitas letras, ele teve muita dificuldade em prosseguir no emprego que ele ocupava no ano de 1925. Muita dificuldade para sobreviver como trabalhador,
ele se entregou à profissão de cambista, vendia bilhetes de loteria e vendeu bilhetes de loteria por mais de 30 anos consecutivos. Mas ele teve um médico pai cair em estado grave, com um reumatismo muito remitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as duas pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguíamos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150 mil réis. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados do Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegaram à nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouviu tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava assim, podendo manejar as mãos, nem as pernas, até as injeções de ouro que o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então, ele disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou esse livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem povos mais pobres do que nós agora. Então, se eu podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados, no armazém. Eu disse: papai, o senhor não deve pensar nisso, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga, vender o trabalho dos 12 filhos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na universidade, com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos. E eu peço ao senhor, eu não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque os seus filhos, minhas irmãs, os filhos, nossos pequenos, vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar. E não há outra dificuldade, nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de todo o povo são sempre belíssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse: meu filho, você não pode receber um tostão desses livros. Eu preciso, como paga meu pai, não posso receber. Eu disse: meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso hoje, que já morreu, há muitos mil anos. Nada de... E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem desse mundo, nem do outro, e disse assim: imagina, eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Manuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu doce e feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele, era uma queixa do jeito, que ele não tinha ninguém. Então eu fiquei assim, triste, os olhos cheios d'água,
Uma aula de novembro, eu vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, de dezembro, você compra bilhete pela TV Federal, eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então, até hoje eu compro, eu trouxe o Chico é fantástico, né? Então a simplicidade, a humildade do Chico Xavier, né? E a gente que está vendo a doutrina espírita nessa lida com a mediunidade, né? Que a gente possa ter essa compreensão do Chico, né? E essa paciência, e que a figura dele, né? Sirva para nós a gente fica emocionado quando fala do Chico, né? Para nós espíritas. Mas tem uma mensagem subtendida nisso daí, não sei se é. Por isso que eu agora da troca pelas religiões, né? Ele já tem implicitado isso, que muita gente procura as religiões pela troca que você pode ter, tá vendo? Com uma mensagem bem implicitada ali dentro disso daí, tá vendo? No caso do Pai Grilo, o Pai Grilo era leigo nisso, né? A visão da maioria das pessoas é essa, né? Do Pai Chico. Então, gente, fechamos os nossos olhos e entremos para o nosso íntimo, né? E possamos agradecer a espiritualidade, esses momentos que a gente passa aqui aos domingos de manhã, que são tão importantes, né, para a gente. Iniciar a semana nesse clima, né, de conhecimento, porque sempre tem novidades, e essa perspectiva de que amanhã vai ser melhor do que foi ontem. E a gente é co-criador, né? Somos deuses, né? E a gente fala isso com muito orgulho mesmo, né? Porque a gente vem evoluindo já há quanto tempo, né? Quanta coisa, conforme o Eli falou na prece inicial, a gente já progrediu nossas vidas. E, com certeza, podemos muito mais do que obtivemos até agora. Porém, que a gente nunca esqueça, né, daquele que está ao nosso lado, que a gente possa ter a compreensão, possa ter a atenção, possa ter o carinho e fazer o que tiver ao nosso alcance, né, para tornar o nosso ambiente mais alegre, mais feliz e acelerar esse passo rumo à plena felicidade. Com a nossa gratidão aos benfeitores espirituais, aos companheiros aqui encarnados, que a gente possa encerrar esse momento e vamos partir para o café, porque prudente em construir uma casa com a... Imagine se não é ele, é um filho dele. A dor que ele ia levar o resto da vida. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Fala ao nosso coração. Quanta luz,
ia correr atrás. Sim, eu comprei. Não, É só lá vem, é 12 reais. Tá todo mundo aí pagando isso. É 12 reais por ano. Onde vem? A minha amiga que vende, ela no meio de Jana. É só encomendar. A casa vai ficar com dinheiro bonito. Só com a comissão.